Nesse vídeo eu vou te mostrar os dois maiores erros de investidores de fundos imobiliários que são capazes de corroer 48% ou mais dos seus rendimentos ao longo do tempo. Muita gente pensa que é assim, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Mas se é assim, por que que nos últimos 5 anos o CDI, que é uma taxa de referência para renda fixa, vem ganhando brutalmente do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários? Ou seja, esse gráfico desse jeito aqui não é tão bonitinho assim. Para falar a verdade, ele está mais para assim, Ele pode subir aqui a depender, ele pode cair bastante, pode subir também, pode cair de novo. Ele é basicamente assim, ele não é retinho igual o pessoal acha. Realmente, tem muita gente que ganha muito dinheiro em ativos arriscados, por exemplo. Quem investiu todo o patrimônio em Bitcoin lá em 2012, 2013, cara, hoje está feliz da vida. Mas era um investimento super arriscado. Aquele investidor que investiu grande parte do seu patrimônio na Apple, cara, também teve seu patrimônio multiplicado por milhares de vezes. Mas agora pensa comigo, aquele investidor investir, por exemplo, na Oi ou investir em outro ativo que caiu 80%, 90% ao longo do tempo. Então, não é porque aquele investimento é promissor, possui uma alta chance de rentabilidade, que você deve colocar todo o seu patrimônio nele, porque você pode ser muito beneficiado, mas você pode correr o risco de ruína. E a gente vê isso com vários investidores perdendo muito dinheiro com ações, com fundos imobiliários, com criptomoedas, com outros tipos de investimento. Então, algo que você deve colocar em mente é que quanto maior o risco, maior a possibilidade, maior a chance de rentabilidade. Porque aquele ativo, ele pode estar mais ou menos bem aqui. Aí do nada acontece alguma coisa e ele pode fazer isso aqui, Por isso que a gente está vendo nos últimos 5 anos o CDI ganhando do IFIX, porque dentro do IFIX tem vários fundos imobiliários ruins. E não é porque aqui o meu canal é sobre fundos imobiliários que eu vou falar que todos são bons, porque não é verdade. Na verdade, a maioria desses fundos imobiliários são ruins. Mas se você faz o arroz com feijão, bem tranquilinho, sem estripulias, sem ficar seguindo a manada, notícias de curto prazo e outras questões, cara, pode ter certeza, você vai estar na frente de vários investidores. Mas sem enrolação, vamos para o conteúdo do vídeo. E cara, eu pensei muito antes de fazer esse tipo aqui de conteúdo, porque geralmente eu só faço ele lá dentro do meu curso para os meus alunos, porque financeiramente falando, não compensa eu postar esse tipo aqui de conteúdo aqui no YouTube, porque primeiro, é muito trabalhoso, segundo, não tem tanta visualização, então a parte aqui de retorno do YouTube é quase insignificante. Mas eu tô cansado de ver vários investidores perdendo dinheiro por questões besta, cara. Então, se ao menos uma pessoa, se eu conseguir ajudar uma pessoa com esse vídeo, já vou ficar super satisfeito com isso. O primeiro erro muito comum, alguns já devem saber. Já o segundo, eu sempre bato na tecla aqui no canal, mas sou até criticado por alguns investidores. Mas enfim, vamos aqui direto ao ponto. O primeiro erro muito comum é investir olhando apenas o dividend yield. Matheus está entregando o dividend yield de 33%, 25%, 24%, 20%, 18%, 17% aí no ano. Então, se eu olhar aqui e investir nesse fundo, quer dizer que em 3 anos, 2 anos, 4 anos, eu vou ter o meu dinheiro de volta e o restante vai ser praticamente lucro. Beleza, mas por que aquele fundo está entregando dividendo tão fora da curva? Geralmente, os bons fundos imobiliários, estou colocando aqui tijolo e papel, entregam ali por volta de 8 a 13, 14% ao ano, a depender do nosso cenário econômico, a depender da taxa Selic, a depender da inflação. Mas ficar entregando 30%, 20%, 18%, cara, isso no longo prazo é insustentável. Não estou dizendo que você não pode investir. Se você tiver aquele percentual de 5, 10% de risco na sua carteira, beleza, você está correndo ali algum risco. Mas você precisa entender o porquê o fundo imobiliário está entregando rentabilidade tão alta. Será que não foi porque ele fez um desdobramento de cotas e esses números aqui estão desatualizados? Será que é porque ele vem caindo bastante ou porque ele aumentou o seu rendimento? Por exemplo, esse fundo aqui, o último rendimento dele foi de 3 centavos por cota. Então, e essa rentabilidade aqui, o que será que aconteceu com o fundo? Você precisa fazer outras análises para você ver se aquele fundo imobiliário realmente é uma oportunidade, é uma cilada, se vale a pena a questão de risco e retorno. Porque muita gente olhando isso aqui
nem sabe como calcula o dividend yield. Já mostrei isso em outros vídeos, mas eu não canso de repetir. Qual é o dividend yield? O que significa o dividend yield? São os rendimentos pagos, geralmente dos últimos 12 meses, por isso que está aqui, ó, de 12 meses. São os rendimentos, então, divididos pelo valor da cotação atual. Ou seja, quando a cotação cai, quando o preço do fundo imobiliário cai, o dividend yield aumenta. Então, veja, não é porque o dividend yield está alto que a rentabilidade está alta, né? Que o dividendo está alto. Pode ser porque ele caiu bastante. E agora eu vou te mostrar um breve estudo que eu fiz. Nem fui muito longe, fui até 2018. Vou te mostrar os fundos imobiliários que mais pagaram rendimentos e depois a evolução da sua cotação, para você ver que dividend yield não é tudo e pode fazer você perder muito dinheiro. Entrei aqui no site Economática, temos então essa rentabilidade, pode ver, é o dividend yield superior a 10%, né, em 12 meses fechados em 28 de fevereiro de 2018. Tivemos aqui dividend yields entre 9% e 14% ao ano de vários fundos imobiliários. Peguei alguns deles e fui jogando aqui no Google. Nos últimos 5 anos, FIGS11 caiu 30%, PLR11 caiu mais de 80%, MFI11 caiu mais de 21%, RBRD11 caiu mais de 65%. Pode ver do que adianta você pegar ali 14% em um ano e depois a sua cotação derreter. Cara, não vai adiantar nada. Ah, Matheus, estou investindo para o longo prazo, questão de 10, 15, 20 anos, não ligo para o meu patrimônio hoje. Cara, muita besteira você falar isso, porque se a gente olha as ações da Oi, aqui ó, OIBR4, aquele investidor, olha só, de 2012 até agora perdeu mais de 99% do seu patrimônio. Matheus, estou investindo para o longo prazo, mas agora pensa comigo, de 2012 a 2024, 12 anos, é ou não é longo prazo? Para mim, acima de 10 anos é longo prazo. Então, a depender do ativo, você tem sim que ficar de olho no seu patrimônio hoje, mas também a respeito da sua rentabilidade. A gente viu 2018, vamos ver 2019. Entrei no site fis.com.br e estão aqui alguns fundos imobiliários. RBDS11 caiu mais de 95%, BRCR11 caiu mais de 53%. E eles tiveram, naquele ano, o melhor dividend yield. Agora, 2020, entrei no site Mais Retorno, temos aqui alguns fundos imobiliários com dividend yields que chegaram a 36%, 28%, 25%, 17%. Vamos ver a performance de algum desses fundos imobiliários. RBRD11 nos últimos 5 anos caiu mais de 65%, XPCM11 nos últimos 5 anos caiu mais de 89%, HCTR11 caiu mais de 82% nos últimos 5 anos. Agora vamos entrar em 2021. Temos aqui então esses fundos imobiliários com dividend yields que chegaram a mais de 18%. Vamos ver a performance de alguns. O RPR11, e olha só, eu até considero o RPR11 um bom fundo imobiliário. Ele possui uma boa gestora, bem transparente com o cotista, mas ele faz investimentos bem arriscados. Isso aqui pode acontecer, ó, nos últimos 5 anos uma queda de mais de 42%. SPTW11 uma queda de mais de 66%. HABT11 uma queda de mais de 28%. DEVA11 uma queda de 77%. Agora, 2022 temos aqui alguns fundos imobiliários com dividendos que chegaram a mais de 20%. Vamos ver aqui então a performance desses fundos nos últimos 5 anos. RBOP11 caiu mais de 44%, BIM11 caiu mais de 26%, o RPR11 a gente já viu, né, caiu mais de 42%. Agora vamos ver os maiores rendimentos em 2023. HTMX11, agora sim, ó, você pode ver que nos últimos 5 anos subiu 5%, mas foi apenas 5%. Pode ver que ele foi muito impactado com a pandemia, ó, chegando a cair 55% desde aqui, ó, de 8 de novembro até meados aqui, metade ali de 2022, né? Março ali de 2022. Depois de então, ó, teve uma valorização de 139%. Mas perceba, de todos esses fundos imobiliários, somente esse começou a subir. E é porque esse aqui é um fundo imobiliário de tijolo, apanhou bastante aqui na época da pandemia, mas a economia começou a melhorar, seus hotéis começaram a receber gente, e ele voltou a distribuir rendimento, porque ele ficou muito tempo
sem distribuir rendimento porque o pessoal não estava viajando e esse fundo aqui, logicamente, perdeu a sua fonte de renda. Outro fundo, CACR11, joguei aqui 5 anos, subindo mais de 2%. Ah, Matheus, esse aqui ó, é de recebíveis e também está subindo. Beleza, mas é porque ele é relativamente novo aí no mercado. Ó. O gráfico aqui está puxando apenas de 2021 em diante. E se fosse 5 anos para trás, se esse fundo que tivesse seu início em 2018, o que será que estava acontecendo com ele? Como estaria a rentabilidade? HABT11 a gente já viu, menos 28%. RBRX11 caiu mais de 23%. Ou seja, do que adianta você fazer investimentos muito arriscados, ganhar rendimentos muito altos por 1 ou 2 anos, mas depois perder o seu patrimônio com a queda aí da cotação do fundo imobiliário? Na minha opinião, não compensa, mas claro, vai depender de cada investidor. E aqui, nesse ponto do vídeo, eu preciso te mostrar essa imagem, porque muita gente não sabe como funciona. Olha só, se o seu fundo imobiliário caiu 10%, ele não precisa subir 10%, ele precisa subir 11% para voltar ao seu valor de origem. Se o fundo caiu 20%, ele precisa subir 25%. Se ele caiu 30%, ele precisa subir 43%. Se ele caiu 50%, ele não vai subir 50% e chegar no valor dele. Ele precisa subir 100%. Ah, Matheus, como assim? Não entendi. Fica tranquilo que eu vou te explicar agora. Olha só. Vou usar o de 50 aqui que fica mais simples de entender. Digamos que determinado fundo imobiliário esteja custando R$80. Beleza, ó, R$80 você comprou ele, né? Por R$80. Depois, ele caiu 50%. Temos aqui então, ó, se ele caiu 50%, ele caiu de 80 para R$40. Quanto será que ele precisa valorizar para sair de 40 para 80? Se a gente joga aqui 50%, ó, tem o ele que é 100%, mais os 50%, temos aqui que ele sairia de 40 para 60. Ele não voltaria para 80. No caso, para ele voltar para 80, né, para esse 40 aqui voltar para 80, ele tem que valorizar 100%. Por isso que é muito importante você ficar de olho nas quedas dos fundos imobiliários, porque não é que ele caiu 10%, 20%, 30% ou 50%, que ele precisa somente disso. Se ele cair um percentual, ele vai precisar de um percentual maior para subir. E é o que eu sempre falo aqui no canal. Cara, o arroz com feijão funciona muito bem. Vamos voltar àquele gráfico. A gente está vendo aqui nos últimos 5 anos o IFIX perdendo para o CDI. Mas beleza, vou colocar aqui em ótimo agora. Vamos ver aqui outro período. Vou colocar agora MXRF11, vou colocar VISC11, colocar HGLG11. Poderia colocar outros fundos imobiliários. Ó. Desde 2018, ó, na verdade, desde o finalzinho de 2017 até esse momento, olha só o que a gente está vendo. HGLG11 ganhando do CDI, MXRF11 ganhando do CDI, VISC11 ganhando do CDI. Enquanto isso, outros fundos imobiliários, ó, o IFIX no geral, vinha perdendo para o CDI. E esses fundos imobiliários, ó, MXRF11, VISC11, HGLG11, já são ativos bem consolidados aí no mercado. Logo, eu volto àquela figura, aquela primeira figura. Ó. Não é porque você está aumentando o risco que a sua rentabilidade vai aumentar. Pelo contrário, ela pode cair bruscamente. Às vezes, você correndo um risco um pouco menor, a sua rentabilidade pode ser maior e até mesmo a sua previsibilidade. Então, não fique investindo olhando apenas o dividend yield. Busque outras informações. Matheus, que informações eu posso buscar? Aqui também eu trouxe para você. Você precisa analisar o fundo imobiliário para ver se ele paga todo mês, para ver se ele possui um portfólio bem diversificado. Matheus, o que é bem diversificado para você? Na minha opinião, para fundos imobiliários de tijolo, eles devem ter pelo menos 5 imóveis em regiões diferentes e pelo menos 5 inquilinos. Abaixo de 5 imóveis, na minha opinião, é uma baixa diversificação. Abaixo de 5 inquilinos, na minha opinião, é uma baixa diversificação. Já fundos imobiliários de papel, eles devem ter, na minha opinião, pelo menos 30 ativos, seja CRIs e até mesmo cotas de outros fundos imobiliários. E eles devem ser de qualidade. Matheus, o que é qualidade? Cara, eu sou um cara bem conservador, apesar de eu gostar muito de renda variável, de fundos imobiliários, de ações, mas enfim, eu sou muito conservador com os meus investimentos. Então eu busco ter, no maior percentual da minha carteira, bons fundos imobiliários de tijolo, bem consolidados, fundos imobiliários de papel, mas aqueles mais high grade, né, mais seguros. Ah, Matheus, então sua rentabilidade é menor. Beleza.
Mas a minha questão de risco e retorno, na minha opinião, no longo prazo, compensa demais. É igual eu falei, do que adianta você ganhar 10, 15, 20% de dividend yield em um ano e perder isso em 2, 3 anos com a desvalorização da cota do fundo imobiliário. Na minha opinião, não compensa. Outra questão, baixa ou nenhuma dívida. Algumas pessoas gostam de falar alavancagem. Então, eu gosto de investir em fundos imobiliários que possuem uma alavancagem menor do que 20%. Mateus, como calcula a alavancagem? Muito simples. Você vai pegar a sua dívida e vai dividir pelo total de ativo que o fundo imobiliário possui. Já expliquei isso em outros vídeos. Se você ficar acompanhando, uma hora ou outra você vai ver eu calculando a alavancagem de algum fundo imobiliário. Pode ficar tranquilo. Outra questão, fundos imobiliários abaixo do valor patrimonial. Tem muita gente que gosta de investir em fundos imobiliários com PVP de 0,20, 0,30. Outras pessoas não estão nem aí, então investe em fundo imobiliário com PVP de 1,25, 1,30. Cara, eu gosto de investir em fundos imobiliários, vou até mudar a cor aqui, vou colocar branco. Eu gosto de investir em fundos imobiliários com PVP entre 0,7 e 1,05, se for de tijolo. Se for de papel, é entre 0,7 e 1. Mateus, por que esses percentuais? Muito simples. Se ele está com PVP abaixo de 0,70, quer dizer que ele está com 30% de desconto. Cara, no mercado não tem almoço grátis. Se ele está com 30% de desconto ou mais, quer dizer que ele pode estar enfrentando algum problema. Posso investir nele? Você pode se você tiver aquele percentual de risco na carteira. Já fundos imobiliários muito caros, na minha opinião, eles devem estar com PVP acima de 1,05. Ou seja, eu posso pagar até 5% a mais do que ele vale. E eu vejo muita gente investindo em fundo imobiliário quando ele está lá em 1,12, 1,13, 1,20, principalmente quando ele está pagando uma boa rentabilidade. Eu vi isso com HCTR11, eu vi isso com IRDM11, eu vi isso com outros fundos imobiliários. Aí depois o que acontece? O fundo imobiliário tende a voltar ao seu valor patrimonial e aquela pessoa perde dinheiro porque comprou fundo imobiliário muito caro. Cara, aconteceu recentemente com o MXRF11. Um tempo atrás ele estava 1,11. Gravei um vídeo aqui no canal. Falei, gente, ele é muito bom, só que tá caro. 11% acima do seu valor patrimonial tá muito caro. O que acontece? Veio caindo. Hoje está ali mais ou menos 0,97, 0,98. Ou seja, abaixo de 1 com desconto frente ao seu valor patrimonial. Então tome cuidado com o valor patrimonial dos fundos imobiliários. Não é porque ele está muito barato que ele pode ser bom. Outra questão, fundos imobiliários bem geridos. Você deve analisar se a gestora está cuidando muito bem daquele fundo imobiliário. Por exemplo, a gente tem o caso do TORD11, que a gestora ficou um ano, praticamente mais de um ano, sem ficar publicando relatório gerencial. Você acha mesmo que esse fundo é bem gerido? Na minha opinião, eu acho que não. Então você deve olhar se a gestora está cuidando muito bem daquele fundo imobiliário. Cara, analisando isso aqui, ao invés de olhar apenas dividend yield, pode ter certeza, a sua rentabilidade no longo prazo vai ser muito maior até mesmo de gestores profissionais. O que eu quero dizer é que ninguém sabe o futuro, ninguém sabe se o fundo vai cair, ninguém sabe se o fundo vai cair. Então não fica se iludindo com notícia. Ah, isso aqui é o fundo do momento. Ah, isso aqui é a ação do momento. Cara, não existe isso. Pegue a sua estratégia, separe os percentuais da sua carteira. Tem o fundo de papel, tem o fundo de tijolo, logística, shopping, lajes corporativo, o que você quiser. Mas não fique muito antenado a respeito até mesmo de notícia, porque ninguém sabe o futuro. Para você ter ideia, isso aqui agora ficou até famoso, né? Muito influenciador falando, então vou ter que falar também. Olha só, isso aqui foi publicado no dia 4/12 de 2023. Olha só, dificilmente veremos dólar consolidado acima de R$5, diz economista-chefe da XP. E olha só o comportamento do dólar agora em 2024. Olha a notícia, 4/12. Vamos ver aqui então o dólar a partir do dia 4/12. Tá aqui, ó, 4,94 naquele dia. Desde então subiu quase 17%. Saiu de 4,94 para 5,78. Praticamente quase todo o ano de 2024, o dólar ficou acima dos R$5. Então, até mesmo um analista-chefe, um economista-chefe, pode cometer erros porque ninguém sabe o futuro. Agora, indo para o segundo erro, muito comum, mas sou muito criticado aqui no canal por falar dele, é a respeito das taxas que os fundos imobiliários cobram.
Cara, se você soubesse o quanto isso é danoso para sua rentabilidade no longo prazo, você ficaria atento em relação a isso. Olha só, entrei nesse site só para te mostrar. Um investimento aqui de $1.000 aproximadamente, né? Na verdade, $1.000 mesmo. Retorno anual, coloquei aqui 8%, é bem tranquilo de você conseguir esse retorno. A taxa que você vai pagar, os fundos imobiliários costumam cobrar taxas entre 0,8% e 2% ao ano. Coloquei aqui a média 1% ao ano. E faria investimento por 30 anos. Olha só, aqueles $1.000 se tornariam $9.063. Mas eu ficaria com apenas $6.612. Isso porque 27% seriam perdidos em taxas. Então, o ganho total está aqui e essa aqui é a quantidade de taxa que eu pagaria. Agora, por que é danoso? Porque quanto maior a sua taxa que você paga, cara, menor vai ser a sua rentabilidade. Para você ter ideia, vou colocar aqui 2%, porque tem muito fundo que cobra taxa de performance. Então, alguns podem cobrar até mesmo mais do que 2%. Permanecer aqui com retorno de 8% ao ano por 30 anos. Olha só, você teria o mesmo retorno de aproximadamente $9.000, mas no seu bolso ficaria $4.000 aproximadamente. Ou seja, você teria um retorno de 52%. Aqueles outros 48% você pagaria em taxa. Ou seja, quanto maior a taxa ali de administração, gestão, performance, enfim, menos dinheiro no seu bolso quando a gente fala de longo prazo. 2% pode ser pouco em 1 ano ou 2. Em 30 anos pode ver, ó, pegou 48% da sua rentabilidade. Então fique de olho também nessas taxas que os fundos imobiliários cobram. Me diga aqui nos comentários, esse vídeo te ajudou? Esse vídeo foi útil? Porque dá muito trabalho fazer e eu preciso saber se esse tipo de conteúdo ajuda alguém aqui no canal. Bem, fico por aqui e nos vemos então no próximo vídeo.